Livro O Apanhador no Campo de Centeio. Autor J.D. Salinger. Bom, esse livro ele foi publicado a primeira vez em 1951. Essa edição que eu estou mostrando para vocês, que vocês estão vendo a capa, é uma edição publicada pela editora Todavia no ano de 2019 e contém 256 páginas. Sinopse: é Natal e Holden Caulfield conseguiu ser expulso de mais uma escola. Com os trocados da venda de uma máquina de escrever e portando seu indefectível boné vermelho de caçador, o jovem traça um plano incerto: tomar um trem para Nova York e vagar por 3 dias pela cidade grande. A Diana volta para a casa dos pais até que eles recebam a notícia da expulsão por alguém da escola. Seus dias e noites serão marcados por encontros confusos e ocasionalmente comoventes, com estranhos, brigas com mais diversos tipos de pessoas, algumas até bem desprezíveis, e até mesmo um encontro com ex-namoradas. E no final até mesmo uma visita à sua irmã Phoebe, a única criatura nesse mundo que parece entendê-lo. E também por dúvidas que acabam consumindo ele durante toda essa estadia e coisas que vão acontecendo. Entre elas, uma questão recorrente: afinal, para onde vão os patos do Central Park no inverno? Acima de todos esses fatos, preocupações e pensamentos que pairam, a inimitável voz de Holden, o adolescente raivoso idealista que quer desbravar, desbancar o mundo através dos seus... Peraí, gente. Desbancar o mundo dos fajutos no fim de um ressentimento, no mau humor e frases... Gente, teve coisas aqui que eu escrevi que nem eu mesma tô entendendo. Desculpem, mas enfim, resumidamente, fala bastante sobre ressentimento, sobre o mau humor, sobre ele ser um jovem reservado e ele ter bastante insegurança, assim, que faz parte, a insegurança e a rebelião, assim, da juventude, dele ser um adolescente. Bom, o livro, O Apanhador no Campo de Centeio, ele tem como protagonista o jovem Holden Caulfield, que é um adolescente de 16 anos que ele resolve abandonar o internato onde ele estuda após ele ser reprovado em quase todas as matérias. E detalhe, que essa nem é a primeira vez que ele é expulso da escola. Porém, ele tem uma brilhante ideia, ou talvez não seja tão brilhante assim, de antes dele enfrentar o sermão dos pais dele, ele decide que ele vai ficar vagabundeando pela cidade até o seu dinheiro acabar e os seus pais descobrirem a expulsão dele, Então ele acaba vendendo uma máquina de escrever novinha, que na época estava valendo tipo $90. Ele consegue vender por $20 para um amigo dele de quarto no internato, e ele usa esses $20 e algum trocado que ele tem para poder andar por aí. Mas antes dele embarcar nessa aventura pela cidade, ele narra um pouco de como era a vida dele nesse colégio interno, Sobre o tédio, sobre a falta de interesse e até mesmo a falta de higiene de alguns de seus colegas de quarto. Fora que ele vivia fumando, gente. Ele não fazia nem questão de esconder que ele estava fumando. Ele fumava na frente de todo mundo mesmo sabendo que isso poderia ser motivo para ele ser expulso, mas acabou que ele nem foi expulso pelo fato de estar fumando, E sim, porque ele reprovou em todas as matérias. Ele vivia matando aula mesmo estando dentro do internato, para vocês terem ideia. Os amigos dele também acabam sempre zoando ele pelo fato dele ser o único que não sai nos finais de semana, porque é uma escola... É um colégio interno, mas que nos finais de semana os alunos têm permissão para poder ir para a casa dos pais, sendo que os pais do Holden nunca buscam ele, porque a irmã dele, a Phoebe, ou é Phoebe, eu não sei como é que se pronuncia esse nome, gente. Phoebe?
Está escrito FOEB, né? Vou falar FOB, mas enfim. A FOB, ela também estuda em um colégio que é bastante tempo, tipo tempo integral. Então, os pais, nos finais de semana, em vez de darem atenção para ele, que já é um quase adulto, dão atenção para a filha mais nova deles, que é a irmã do Holden. O Holden também tem outros irmãos, tá? Um irmão que faleceu, que era considerado o mais inteligente e tal, faleceu. No livro não deixou claro o motivo que ele morreu, mas morreu jovem e foi uma coisa assim que pegou muito o Holden, porque o Holden gostava muito desse irmão que morreu. Aí ele tem um outro irmão que é tipo atleta e que tem várias namoradinhas e tal, e que é o popular, e tem um irmão mais velho que é um irmão que é formado em cinema, mas o Holden meio que assim não liga para esse irmão, sabe? Ele acha esse irmão mais velho um chato e ele acha a profissão do irmão dele que se formou em cinema uma merda. Por sinal, ele cita várias vezes que ele não gosta de filme, ele não gosta de teatro, ele não gosta de assistir nada dessas coisas, ele acha uma perda de tempo. Outra coisa também que acaba virando um bullying pra ele assim na escola é que os amigos dele ficam zoando um chapéu vermelho de caçador de veados que ele estava usando. Ele fala o tempo todo que ele comprou esse chapéu por $1 e que ele achou o chapéu super diferente, super legal, sendo que os amigos dele sabem que aquele chapéu é um chapéu de caçador e acha super nada a ver ele ficar usando aquele chapéu de forma aleatória, sabe? Como se fosse um chapéu social, sendo que não é um chapéu social. E detalhe, nem preciso falar que aquele chapéu não combinava com nada das roupas dele, então ficava mais estranho ainda. Outra coisa também que o Holden vivia reclamando, e ele narrou bastante isso durante o livro, é o fato dos colegas dele do colégio viverem roubando as coisas dele. E ele, por ser um cara medroso, ele via que tinham roubado dinheiro e objetos dele e ele não tinha coragem de ir lá pegar de volta, sabe? Ele via até os outros alunos usando as coisas que eram dele, mas ele não ia lá pegar de volta porque ele tinha muito medo de apanhar dos outros garotos, sabe? Então ele ficava o tempo todo tentando manter uma postura assim de machão, sabe, de garoto corajoso, mas no fundo ele era super medroso e ele não tinha coragem de encarar nada, ele vivia fugindo de todas as situações possíveis. Em várias partes do livro, o Holden fala, né, o quanto ele é medroso e também ele fica imaginando como seria se ele tivesse coragem de falar e fazer as coisas, sabe? Porque ele se comporta de uma forma, mas na cabeça dele, ele sempre tá falando mentalmente ao mesmo tempo que ele tá falando ou tá ficando quieto em várias situações, sabe? Imaginando que, nossa, se eu tivesse coragem para fazer isso, ou falar que eu não gostei, Enfim, ele faz isso o tempo todo e ele mesmo assume para ele o quanto ele é medroso. Pouco antes, né, dele resolver viajar e sair, um colega de quarto dele pede ajuda para poder fazer uma redação. E aí o Holden ajuda esse amigo, né, entre aspas, a fazer uma redação para ele. Aí o Holden gasta várias horas assim pensando e escrevendo uma redação enorme, sendo que o Holden escreve sobre uma luva de beisebol. E aí esse colega dele chega já de noite e pergunta pro Holden se o Holden fez a redação. Pergunta, mas naquela pergunta assim meio que exigindo, sabe? E aí o Holden diz que sim. Aí o cara vai lá se achando, pega o trabalho que o Holden fez só pra poder colocar o nome dele, né? Pra entregar à professora. Aí ele dá uma lida assim por cima e quando ele vê que tá falando sobre uma luva de beisebol, ele começa a querer humilhar o Holden, sabe? Fica irritado, falando que achou aquele tema super idiota, que não acreditava que ele tinha feito aquela porcaria de redação. Aí, gente, o Holden, pela primeira vez, ele tem um ato assim totalmente impulsivo e corajoso. Ele levanta, ele vai até esse colega, ele pega a redação de volta e ele rasga em vários pedaços a redação, deixando o colega de quarto assim dele totalmente incrédulo, porque o Holden ele nunca tomava essas atitudes, sabe? Ele nunca se impôs em nada, então por isso que todo mundo tirava onda com a cara dele. Naquela noite, o Holden fica super inquieto, ele já tá irritado de estar ali, ele não tá aguentando mais olhar pra cara daqueles moleques, ele pensa que ele realmente precisa sair, e no dia seguinte ele vai lá e vende a máquina de escrever para conseguir ter algum dinheiro.
E assim, ele vende uma máquina de escrever super nova que tava valendo tipo $90, ele vende só por 20, só para poder juntar com os trocados que ele tinha para poder sair do colégio e dar uma volta. Esse dar uma volta que eu tô falando, gente, é literalmente montar uma mochila para 2, 3 dias e fugir da escola. Porque, no caso, os pais dele não foram buscar ele para passar o final de semana, né? Então, literalmente, ele tava lá na escola e, além dele estar preso na escola, ele já tinha sido expulso. E ele tava com medo de como seria a reação dos pais, então ele quis viver esse momento, assim, de liberdade. Nisso, ele acaba esbarrando na mãe de um colega de escola e ele finge que tá indo pra casa dos pais, sabe? Ele tenta disfarçar o tempo todo para não parecer que ele tá fugindo. E aí ele acaba fumando um cigarro, oferece um cigarro pra mulher e tal. A mulher pergunta o nome dele, ele dá um nome falso, ele dá o nome do zelador da escola, como se fosse ele. E ele fica, assim, várias horas de viagem no trem, sabe? Assim que ele sai do trem, ele logo pega um táxi. Sendo que ele fica reclamando o tempo todo e ele narra o quanto pegar táxi é horrível, porque a escola é longe de tudo e ele quer ir para o centro de Nova York, que é muito longe de onde ele estava. E todo táxi que ele entrava tinha cheiro muito forte, assim, de vômito, sabe? E os taxistas não eram nada simpáticos. Em meio à viagem de táxi, o Holden do nada pergunta pro taxista para onde vão os patos do Central Park no inverno. O motorista diz que não sabe e começa a olhar ele super estranho depois disso. Detalhe que assim que ele entrou no táxi, em vez dele falar que queria ir logo pro centro de Nova York, ele simplesmente entrou no táxi e deixou o cara ficar dando voltas até realmente ele falar para onde que ele queria ir. Aí quando ele fala pro cara que ele quer ir pro centro de Nova York, o cara tem que dar uma volta, um retorno maior ainda para poder ir pro centro de Nova York. Detalhe que o taxista, mesmo sabendo que ia ser pago, ele fica assim meio puto com isso, sabe? Com essa indecisão toda de ver que o moleque nem sabia para onde ele queria ir direito. Assim que ele chega, né, no centro de Nova York, ele vai logo escolhendo um quarto para poder se hospedar e, gente, ele acaba se hospedando num lugar super mal localizado e sujo, sabe? Com aparência assim de largado. Ele reclama o tempo todo da aparência do lugar, da vista da janela do lugar, enfim, só uma reclamação atrás da outra. Depois disso, ele ainda inventa de ir para um bar. E aí ele tem 16 anos, ele mente, ele fala que tem 21 para conseguir comprar bebida e ele enche a cara. Antes de fugir do colégio, o Holden tinha roubado o número de telefone de uma ficante de um dos carinhas da escola dele. O carinha vivia contando vantagem, que transava com um monte de menina e que tinha uma menina específica que era super fácil e tudo mais. E aí o Holden resolve roubar o número dessa garota, porque ele sabia que essa garota era de Nova York. E aí ele já super bêbado, ele liga pra essa garota fingindo que conhece ela e falando que é amigo do ficante da garota para poder encontrar com ela, entendeu? Só para poder ver se ele iria conseguir alguma coisa com ela. Mas aí ela fala que já tá tarde da noite, que ela trabalha e que ela não conseguiria encontrar com ele naquele dia. E aí eles acabam se despedindo no telefone e tal. E logo em seguida ele se arrepende de não ter marcado com ela pro dia seguinte. Detalhe que nesse bar que ele tava, tinha algumas mulheres que eram bem mais velhas que ele, que tinham uma aparência meio estranha, e que ele tentava flertar com elas o tempo todo, mas elas não ligavam nem um pouco pra ele. Elas só deram, assim, um pouco mais de atenção pra ele, porque, na verdade, elas só queriam que ele pagasse a bebida mesmo. O Holden estava tão entediado e sem nada para fazer que ele decidiu visitar um antigo professor dele, que era um professor bem velhinho que estava afastado da escola por estar doente. O professor gostava do Holden, mas nada que ele pudesse falar ajudaria o Holden a permanecer na escola, já que ele já tinha reprovado em praticamente todas as matérias e os professores sempre estavam reclamando do comportamento dele. Fora os bilhetes mal criados que ele escrevia assim nas provas e nos trabalhos de colégio que era para ele fazer. Na volta da casa desse professor, ele acaba encontrando uma ex-namorada do irmão dele, que fica super ansiosa quando vê o Holden, começa a fazer várias perguntas. E assim, ele vai respondendo só mesmo por educação, mas é claro que ele não vai dar nenhum recado que ela pediu para ele para passar pro irmão dele, né? Afinal, ele nem se dá bem com o irmão dele.
Na volta pro quarto em que ele estava hospedado, um cara acaba parando ele, perguntando se ele tinha interesse em contratar uma prostituta. E aí o Holden, naquela ânsia de provar que, nossa, eu já sou um homem, eu já sou adulto, tudo mais, ele acaba aceitando, porque assim, o preço dela era super baixo, sabe? O cara falava pra ele que era basicamente $5 uma trepada e $10 ou era $15 a noite toda, sabe? E aí, o Holden, que nunca nem tinha transado, ele era virgem, ele resolve contratar essa prostituta. Mas aí ele fala que só vai querer uma trepada só, que, tipo assim, ele pagaria os $5 e ela ficaria no quarto dele por 1 hora. E aí ele vai pro quarto dele e um tempo depois a garota vai lá e bate na porta dele e ele atende ela. Quando ela chega, ele acha ela bonita e ele percebe que ela é bem nova, ela tem aparência de bem nova também. E ele fica até na dúvida se ela é realmente maior de idade ou se ela tá mentindo a idade dela também. E assim, gente, ela é totalmente sem paciência. Ela mal entra no quarto e ela já começa a tirar a roupa, já deixar a bolsa no canto e já meio que querendo ir pra cama com ele. E como eu disse, o Holden, ele é um garoto que ele é tímido, ele é virgem, então ele nem sabia direito o que fazer com ela. E ele fica super incomodado, sabe? Com a forma com que ela vai agindo, assim, de forma muito mecânica. Ela nem parece uma garota, ela basicamente parece um robô, sabe? Apesar dela ser bonita, ele não consegue se sentir atraído por ela pela forma como ela se comporta. E aí ele fica o tempo todo puxando assunto com ela e só conversando. E ela ficando cada vez mais sem paciência. Quando passa vários minutos que ela tá lá de calcinha e sutiã e ele não faz nada, ela vai e pede pra ele passar o vestido dela pra ela, pro vestido dela não amassar, sabe? Ela vai e se veste porque ela vê que ele realmente não vai querer fazer nada. E aí, pra ele não ficar mal, ele inventa pra ela que ele tinha feito uma cirurgia na coluna há pouquíssimo tempo e que por isso ele estava indisposto e que ele não conseguiria fazer nada com ela, que ele estava se sentindo mal por isso, que ele se sentia até envergonhado de contratar o trabalho dela e não fazer nada, mas que ele iria pagar o valor combinado. Sendo que, gente, na hora que ele paga o valor combinado pra ela, ela pergunta cadê o resto do dinheiro. E aí ele fala, não, mas o cafetão disse que era só $5. E aí ela vai e fala que, na verdade, são $10, que tá faltando ainda $5 naquele dinheiro. E aí eles discutem, ela fica com raiva, ela vai embora do quarto batendo a porta e um tempo depois ela e o cafetão voltam. E aí ela começa a exigir dinheiro. Nisso, ela não fala mais que tava, tipo, faltando... Ela não fala mais pro cafetão que tava faltando, tipo, só $5. Ela fala que tava devendo $15. E aí o cafetão acaba discutindo feio com o Holden. Eles começam a cobrar, tipo, 3 valores a mais, assim, porque era $5. Começam a cobrar $15 do Holden. E ele fala que já pagou o que devia a ela, que eles nem fizeram nada e que ela nem ficou o tempo todo que era pra ficar no quarto, que ele não queria ela pela noite toda, enfim. Sendo que não adiantou nada, gente, porque o cafetão fica com raiva, ele dá um soco no estômago do Holden, ele bate bastante no Holden. E a prostituta vai lá e ainda rouba o dinheiro da carteira do Holden. O Holden fica se sentindo super humilhado e fica sentindo como se ele tivesse tomado um tiro, sabe? Assim, ele fica super chocado com tudo aquilo que aconteceu e na cabeça dele ele fica imaginando que aquele soco era como se fosse um tiro que ele tinha tomado, sabe? Depois de um tempo, o Holden decide que vai parar de chorar e que ele vai se arrumar e vai sair daquele quarto, que ele não vai passar o restante do tempo que ele tem em Nova York lá chorando no quarto por ter apanhado, porque aquilo não vai resolver nada. E aí ele resolve ir atrás de uma ex-namorada dele chamada Sally. Ele sabe que ela gosta muito de musical, essas coisas que ele não suporta, mas ele decide convidar ela para um musical num teatro super famoso, só porque ele tem certeza que se ele convidar ela pra ir nesse musical, que ela vai aceitar. E sim, gente, ele tava certo, ela realmente aceitou o convite dele. Ela fica super feliz quando vê o Holden e quando eles vão fazer esse passeio e tal no musical. Depois do musical, eles ainda vão patinar no gelo. Então parece que tá sendo um dia assim super legal, sabe? Deles dois e tal. Fica meio que naquela esperança de, nossa, será que eles vão voltar a namorar? Será que eles vão ficar e tal? E aí o Holden tem a ideia de convidar ela pra fugir com ele. Sendo que ela fala que ela não é doida, que ela nunca faria isso, que ela tem a vida dela estruturada. Por que que ela fugiria
Ela é adolescente também, por que que ela fugiria com ele se eles não têm estrutura para nada? O que que eles ficariam fazendo? Que eles não têm dinheiro para parar em lugar nenhum e tal. E o Holden fica com muita raiva. Ele continua insistindo, ele começa a meio que tentar fazer uma chantagem emocional, dizendo que gosta dela e tal, só para poder ver se ela cai na pilha e aceita, sendo que mesmo assim ela se mantém firme, falando que não vai fugir com ele. E aí o jogo muda totalmente, porque se antes ele estava falando que gosta dela, do quanto ela é importante, do quanto seria incrível eles ficarem juntos, a partir do momento que ela fala que ela realmente não vai, e ele cai a ficha que ela realmente não vai, e ela começa a andar em direção oposta na rua, a direção que eles estavam andando, ele começa a xingar ela de tudo quanto é nome e começa a humilhar muito, muito ela, como se ela não valesse nada, como se ele fosse muito melhor do que ela e tal, só pra não sair por baixo. Bem coisa de criança mesmo mimada, né? De macho idiota. Resumidamente, os 3 dias que o Holden passaria em Nova York, que seria incrível, que ele achou que iria se divertir muito, tentando ir em bar, boate, ficando com várias mulheres e tal, acabaram sendo 3 dias que ele ficou praticamente em plena solidão e só enchendo a cara e passando mal de bebida, sabe? No livro ele fala que ele é um pouco forte para bebida, mas a maioria das vezes que ele bebe, logo em seguida ele começa a vomitar. Chegou um ponto, gente, que ele bebeu tanto, mais tanto, que ele acabou dormindo meio que perto de um banco de uma praça, bêbado, vomitando, e ele chegou até a confundir manequins de uma loja e até a estátua da praça com pessoa. Então ele ficou conversando na rua com manequins de loja e com estátuas, achando que estava falando com pessoas. Quando o dinheiro dele acaba, ele resolve que vai voltar para casa. Afinal, ele sabe que os pais dele não estão em casa, que estão com a Phoebe. Então ele pensa, nossa, eu vou para casa, eu não vou fazer nenhum barulho, porque a empregada não vai me escutar e eu vou conseguir descansar até os meus pais voltarem e daqui a pouco saberem que eu fui expulso da escola. Sendo que quando ele chega, ele acaba tomando um susto, porque no caso, os pais dele já voltaram para casa. Então ele tem que entrar em casa sem fazer barulho nenhum, para os pais não verem ele. E aí ele acaba descobrindo que a irmã dele, a Phoebe, tá em casa. E aí ele acorda ela para matar a saudade, ela abraça ele, ela fica super, super feliz de encontrar com ele. E assim, um encontro muito lindo, sabe? Porque é a primeira vez no livro todo que parece que alguém tá feliz por ver o Holden. E é a primeira vez também que o Holden parece um pouco feliz, sabe? No livro todo. Ele fica feliz, ele acaba contando pra ela que ele foi expulso da escola e que ele não sabe o que fazer e que ele quer fugir de casa. Ele dá pra ela um pedaço de disco, porque ele comprou um disco pra ela de presente nessas andanças dele em praça e tudo mais. Sendo que nisso dele ficar bêbado e ficar caindo pelos lugares, ele acaba quebrando o presente que ele tinha levado pra Phoebe. E aí ela resolve guardar um pedaço do disco assim como lembrança. O livro faz questão de reforçar várias vezes que a Phoebe é a única pessoa da família que o Holden realmente gosta, né? Tanto que quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz quando percebe que os pais estão lá, além de se esconder dos pais, é procurar ela. E aí eles conversam no quarto dela, se abraçam. Ele acaba contando também pra ela uma fantasia que ele tem. Que ele pensa que ele é como se fosse um guardião das crianças. E ele sempre se imagina sendo guardião das crianças, brincando num lugar como se fosse um penhasco, assim, um campo de centeio com várias crianças, e que todas as vezes que elas estão perto de cair no penhasco, ele vai lá e salva elas. E ele tem sempre essa fantasia na cabeça dele, sabe? Como se ele fosse um super-herói. E a própria Phoebe fala pra ele que, pra ela, é realmente como se ele fosse um herói. É dessa fantasia que ele tem, né, que ele diz que ele é um apanhador no campo de centeio, né? No caso, ele é um apanhador de crianças que estão prestes a cair no penhasco e ele acredita que fazendo isso, ele está salvando o futuro e salvando a inocência daquelas crianças. O Holden acaba falando da ideia dele de fugir de casa e a irmã dele convence ele a não fugir de casa e eles a fazerem um passeio. Primeiramente, ela enrola ele falando que eles vão fazer um passeio e aí eles resolvem ir num zoológico lá perto. E nisso, eles resolvem fazer um passeio no zoológico depois da aula dela, que ele vai encontrar com ela. E nesse tempo todo, ele tá escondido na própria casa sem os pais saberem. Ela vai pra escola, ele vai pra escola dela com a mala dele, que ele vai fugir de casa.
E aí ele se depara com ela também com uma bolsa. E ele pergunta pra ela por que ela tá com aquela bolsa. E ela fala que se ele vai fugir, ela vai fugir junto. E ele fala que não vai deixar ela fugir de casa, que ela é muito nova, que a rua tem vários perigos e tal. E com isso ela também acaba convencendo ele que ela só não vai fugir se ele ficar em casa, sabe? E aí ele resolve ficar em casa. Mas nisso eles vão e fazem um passeio no zoológico. E aí, durante esse passeio no zoológico, tem uma partezinha que é tipo um parque, sabe? Tipo um circo que tem vários brinquedos. E aí ela resolve ir no carrossel e ele fica mó tempão observando ela no carrossel. E nisso, ele começa a refletir sobre a vida dele e ele percebe que, na verdade, ele não é o guardião de nada, nem de ninguém, sabe? Que, no fundo, é ele que tá precisando de ajuda naquele momento. No final do livro, não fala como os pais se comportaram de fato com o fato do Holden ter sido expulso da escola, mas o fato é que ele realmente conseguiu ajuda, e a ajuda que ele conseguiu foi psiquiátrica, e aí dá a entender que tudo que ele contou desde o início do livro, na verdade, não eram coisas que ele estava vivendo, eram coisas que ele tinha passado. O livro inteiro é como se fosse uma terapia, porque no final ele tá numa instituição de tratamento psicológico, porque ele sofre de depressão e de ansiedade. E aí ele fica contando tudo que ele passou na escola e nesses 3 dias que ele ficou sozinho. E aí ele conta na terapia que em setembro daquele ano ele vai para uma nova escola. Nos textos finais, o Holden ele reflete bastante sobre a experiência e a dificuldade de crescer e de seguir em frente. E ele também tem uma leve esperança, assim, em relação ao futuro, sabe? De construir coisas novas depois que ele sair daquele lugar. A história inteira do livro fala basicamente de um adolescente mal-humorado, preguiçoso, que não tem sonhos, que não tem perspectiva de nada. Ele vive, assim, a vida, tipo, um dia após o outro, mas totalmente sem expectativa. E é aquilo, por ele ser tímido e ser medroso, ele sempre tá deixando todo mundo abusando dele. Mas dentro da cabeça dele, dos sentimentos dele, ele sabe o quanto aquilo sempre foi errado. E no final, né, mais perto do final do livro, ele pensa que ele quer mudar aquilo de alguma forma. Eu vou confessar pra vocês que a narrativa do livro, apesar de muito bem escrita, ela é lenta e tem horas assim que fica bem entediante, sabe? Tem horas assim que parece que o livro tá se arrastando. Porque não acontece nada de extraordinário. Você lê, é como se literalmente você estivesse lendo o diário de alguém, sabe? Não tem grandes acontecimentos assim. Tem alguns picos de acontecimentos mais importantes da história, mas nada realmente grandioso. E uma coisa também que acontece de diferente com o Holden no final do livro é que no início ele fala como se ele não gostasse de ninguém e ele não sentisse falta de nada nem ninguém a não ser da irmã dele, Phoebe, e do irmãozinho dele que morreu, mas não fala o motivo do irmão dele ter morrido. E aí no final, depois que ele conta a história do livro inteiro, ele fala que ele sente algumas saudades de algumas coisas que ele passou na vida. E que ele sente saudade de ter contato com mais pessoas, seja na escola ou até mesmo um contato que ele teve com pessoas totalmente aleatórias, em bares, e até do cafetão ele sentiu saudade, sabe? Porque ele estava se sentindo tão deprimido e tão sozinho naquela vida monótona na clínica de reabilitação, que ele estava realmente sentindo saudade de uma vida fora daquilo e tendo esperança de que quando ele realmente fosse para uma escola agora, ele iria tentar ser alguém melhor. Eu separei algumas curiosidades aqui sobre o livro, sobre o autor, e eu vou dividir com vocês. Bom, a primeira curiosidade é que o autor era um homem totalmente discreto e recluso. Ele não tinha muitos amigos, ele não tinha muito contato nem com a família dele, e ele era uma pessoa muito reservada e reclusa, ou seja, ele não tinha contato com as pessoas, mesmo quando ele recebia prêmios de literatura, ele não ia para poder receber esses prêmios. Ele faleceu com 91 anos no ano de 2010. O livro foi lançado nos anos 50, né? Foi lançado mais precisamente no ano de 1951. Porém, esse livro só ganhou reconhecimento e começou a vender assim de forma disparada lá nos anos 70. Infelizmente, alguns criminosos disseram que o livro foi uma inspiração para os seus crimes. O mais famoso assassinato que teve foi o caso do John Lennon, onde o assassino ficou esperando a polícia chegar
lendo um exemplar do livro O Apanhador no campo de centeio enquanto esperava a polícia. Muito pesado, né? E eu nem preciso falar o quanto o autor do livro ficou se sentindo péssimo com essas afirmações. Muitos diretores já quiseram fazer a adaptação do livro, tanto para o cinema quanto para o teatro, mas o autor ele nunca aceitou. Agora, algumas frases do livro. Nunca conte as coisas aos outros. Se você contar, começa a ficar com saudade de todo mundo. Se você faz alguma coisa bem demais, aí depois de um tempo, se você não se cuidar, você começa a se exibir. E aí você não é mais tão bom assim. Eu estou sempre dizendo, foi um prazer. Para alguém que eu sei que não foi prazer nenhum ter conhecido. Só que se você quiser continuar vivo, tem que fazer essas coisas. Ele falava e contestava o tempo todo a hipocrisia das pessoas estarem fazendo coisas que elas não gostavam, que elas não acreditavam, só para poder estar bem com as pessoas. E um exemplo disso foi falar prazer em te conhecer, sendo que ele não sentia prazer nenhum em conhecer as pessoas, porque ele era uma pessoa retraída, ele era um jovem mais reservado, então ele tinha que fazer um esforço gigante para se comunicar com as pessoas, mesmo quando era pelo próprio interesse dele. E ele percebeu ao longo da vida, né, ao longo de tudo que ele estava passando, o quanto era importante às vezes você ser falso, hipócrita para conseguir viver na sociedade. O que é uma crítica social e que, se a gente parar para pensar, é assim até hoje, né? E é assim desde que o mundo é mundo. Bom, eu gostei do livro, o livro me surpreendeu. Eu peguei esse livro para ler, eu não sabia exatamente o que esperar dele. A única coisa que eu sabia sobre esse livro era o fato dele ter feito muito sucesso há décadas atrás e que até hoje é um livro bem falado, assim, porque ele foi muito bem escrito e principalmente pelo fato dele ter ligação com alguns crimes, né? Principalmente com o fato da morte do John Lennon. Mas eu não sabia, de fato, sobre o que era o livro, sabe? Então, me surpreendeu bastante ao longo da leitura e principalmente as reflexões do personagem. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever no meu canal, porque eu atualizo ele 3 vezes na semana com livros novos. Eu também trago biografias e contação de livros assim infantis. Boa leitura e até o próximo livro!